Graça e paz, igreja? Amém? Está fraco, hein? Amém? Amém. Louvado seja nosso Deus. Mais um dia na casa do Senhor para juntos celebrarmos, na beleza da santidade dEle. Como você também que está nos assistindo nesse momento, o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família. Deus possa fazer morada em cada coração essa noite. Amém. Oremos. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado. Mais uma vez estar diante de Ti, junto com os meus irmãos, para junto, Deus, louvar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado, Deus, por cada família aqui representada, por cada pessoa que entrou por essa porta, que ela possa sair daqui, Deus, esta noite renovada pelo poder que é na Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Deus, aquilo que Tu tem preparado, Pai de amor, esta noite. Nos usa, Deus, conforme a Sua vontade, Senhor. Traga o Teu povo que está a caminho, Deus, para que possa chegar em paz, para celebrarmos conosco a Tua magnitude, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmos 100, um salmo bem conhecido. É um salmo que exorta toda criatura a celebrar ao Senhor. Amém? Tem a colinha aqui. Vou ler na versão que está aqui. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Os irmãos que estão de fora podem entrar, para junto adorar nosso Deus, e celebrar o Senhor com júbilo, Todas as terras, todo ser que respira, louve ao Senhor, amém? Convido o Ministério de Louvor nesse momento, para juntos estarmos adorando o nosso Deus, e convido a igreja que eles puderem se pôr de pé, juntamente adorar com o Ministério de Louvor. Desse maneira, esse irmão Wilson aí, bom rever o teu. Valeu, Céu. A paz do Senhor, meus irmãos queridos, amém? Amém. Amém. Vamos estar glorificando e exaltando o nome desse Deus maravilhoso, que é digno de honra, glória, louvores e adoração. Aleluia. O Senhor é digno de todo o nosso melhor. Então, se você veio hoje com o coração cheio, eu te convido a derramar o seu coração nos pés do Senhor, derramar a sua vida nos pés do Senhor e estar pronto para adorar Ele. Irmãos, em Isaías, capítulo 40, fala sobre a misericórdia do Senhor, fala sobre o amor do Senhor para com todos aqueles que confiam nele. Fala que todos aqueles que esperam no Senhor, eles terão as forças renovadas. Eles voarão alto como águias, eles correrão e não ficarão exaustos, e eles andarão e eles não ficarão cansados, porque eles fizeram do Senhor a fonte de alegria deles. Eles fizeram do Senhor a fonte de energia deles. E quando Isaías escreveu esse versículo, ele escreveu com a intenção de falar para o povo de Israel que estava cativo na Babilônia, de não olhar para as circunstâncias do cativeiro, da opressão, da angústia, mas olhar para o Deus das alturas, que pode livrar ele do cativeiro, que pode livrar eles das angústias, da opressão. Então, se você hoje está triste, está angustiado com alguma situação na sua casa, situação na sua família, o Senhor hoje está te falando para você olhar para Ele, para você não olhar para essa situação que está te oprimindo, mas olhar para o Deus que pode te livrar dessa opressão, porque o Senhor é poderoso. Ele pode operar na sua vida, Ele pode fazer transformação na sua casa, na sua família, Ele pode fazer transformação em cada situação que você estiver vivendo que está te oprimindo. Você tem que confiar no Senhor. Aleluia. E confiar no Senhor não é ficar parado esperando que o Senhor venha agir um milagre do céu, não. Esperar e confiar no Senhor é esgotar todas as suas forças, é trabalhar até onde você dá, é ir até o possível que você pode fazer e deixar nas mãos de Deus o impossível.
deixar com que Deus, com um sentimento assim, ó, inabalável no seu coração, venha agir poderosamente na sua vida. Eu confio, Senhor, que o Senhor vai mudar a minha situação. Por quê? Porque o Senhor é o Deus da minha alegria, porque o Senhor não falha nas suas promessas, o Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo. Olha para o Senhor, não olha para a Babilônia te oprimindo, não. Olha para Jesus, olha para o Deus do impossível que vai agir poderosamente na sua vida. És o Senhor e ninguém outro senão o Senhor, a fonte da nossa salvação, a fonte da nossa alegria. Vamos declarar isso nessa noite com alegria, em nome de Jesus? Amém, glória a Deus. Aleluia. E não há nada melhor que Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia.
No mundo busquei, mas nada preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros se vão, é tudo ilusão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo vazio você preencheu com o seu amor. Diga, não há nada, não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada.
Diga essa noite: minha casa e eu serviremos ao Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Bendiremos o teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a ti, nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Bendiremos o teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a ti, nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor, 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 para o seu louvor. Aleluia, glória a Deus. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Aquele momento legal, né? Temos visitante essa noite, aqui do meu lado aqui, é de casa, né? Os dois aqui, né? Nós somos de casa praticamente, né? Amém, abençoe os irmãos. Do lado de cá, à minha esquerda aqui. Seu nome? Gislaine? Pertence a alguma igreja? Pertence a alguma igreja? Faça dessa a sua igreja, amém? Como os irmãos... Oi? Tem mais alguém? Ô vizinho, dia nosso também, né? Você mesmo, amigo. Seja bem-vindo, irmão. Em nome de Jesus. Como é que a igreja recebe nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Aleluia, fique à vontade, tá bom? Vou chamar o Marco nesse momento, vai estar solando nesse momento. E nesse meio tempo, os irmãos estão com a oportunidade de ofertar na casa do Senhor com seus dízimos e ofertas.
Som. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Quando a gente liga a televisão, né? Não só televisão, quem não assiste televisão também, abre a internet, lê uma página de notícia, conversa, ouve a fofoca de vizinho, qualquer coisa assim, você só vê umas notícias tristes, né? Umas notícias chatas, assim, desanimadoras. Mas para quem lê a Bíblia, assim, conhece, sabe que já está tudo ali. São todas profecias que estão se cumprindo e que já se cumpriram, né? E exceto uma que a gente vai cantar junto aqui e vai ler junto, né, em forma de canção. Os irmãos cantem aí com a gente, né, os mais antigos vão lembrar. De um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde e aqui tanto sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Aqui tanto sofreu, aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Está a juventude desta igreja, cadê? E as irmãs do ciclo de oração, Beth, Sônia, todo mundo, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião. Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aquele povo foi embora pra Sião. Aquele povo já foi morar em Sião. Glória a Deus, amém. Onde está aquele povo barulhento, né? Foi embora para Sião. Quantos querem ir para Sião essa noite? Aleluia, Nova Jerusalém, aquela que o Senhor preparou desde a fundação do mundo para nós. Amém? Só que na casa dele há muitas moradas. Se assim não fosse, ele teria dito que iria preparar lugar
para mim e para você. Recebe aí? Recebe em casa, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vou demonstrar a pastora nesse momento, pelo dízimo das ofertas, e também entregar ao nosso pastor. Pastor que está chegando aqui à frente de mim. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela honra e privilégio de estarmos na sua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de te adorarmos, ó Deus, nós que não merecíamos estar aqui, ó Pai. Por isso mesmo, ó Senhor, nós te pedimos perdão, ó Senhor, pelas nossas ofensas diante de Ti. Nos conserte, ó Deus, dia após dia, para que nós venhamos procurar, Senhor, te exaltar, te engrandecer através de nossas vidas, ó Pai. Usa o nosso pastor, Senhor, para também quebrantar os nossos corações, ó Deus, para modificar as nossas maneiras de pensar, de agir, ó Deus. Ministre, Senhor, através da vida do seu servo, ó Pai, em nome de Jesus. E obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos, ó Deus, que ofertaram hoje na sua casa, dizimaram hoje ao Senhor. Que o Senhor receba essa oferta, Senhor, agradável no teu trono de glória, Pai, que nós venhamos sempre procurar, Senhor, se ofertar, ó Senhor, com o nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Fala conosco nessa noite, Jesus. Amém. Graças e paz, amados. Amém. Muito grato a Deus por estar aqui mais uma vez, nessa noite, adorando ao Senhor. Sou grato a Deus pela tua vida, você que nos visita nessa noite, né? Aquela nossa jovem ali, abençoada, esteve conosco no passeio, né? Ela e sua família, foi uma alegria muito grande. Depois eu vou falar do gol que o teu pastor fez, entendeu? Teu pastor tem que fazer um gol em cada passeio, né? E gol, diga-se de passagem, alá Pedro, meu irmão. Alá Pedro, entendeu? Não é Gabigol mais não, agora é Pedro, entendeu? Mas foi benção. Dizem que deixaram o pastor fazer, né? Mas não, foi um gol mesmo, foi um gol bem feito, né, Robson? É isso aí. Quero nessa noite agradecer pela tua vida, dizer como tem sido bom cultuar o Senhor com você neste lugar. Então, também nessa noite aqui, não posso deixar de anunciar o nosso diácono Wilson, que veio lá de Rio das Ostras, né? Está aqui. E ele está falando comigo ali, olha, pastor, a igreja lá está bombando, graças a Deus, né? Isso, que Deus abençoe muito. E uma das coisas aí, ó, aquela plaquinha lá, ele falou, pastor, isso aqui faz um sucesso lá na nossa igreja, né? Todo, na igreja dele. Isso, a igreja dele, né? Não é nossa, não. Falou, pastor, se eu for lá, o senhor vai ver, o senhor não vai querer sair de lá. Eu falei, não, aí não dá, né? Graças a Deus. Queridos, nessa noite, eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor, que se encontra em João capítulo 8, verso 21, até o verso 36. Eu queria nessa noite ministrar a palavra sobre Jesus, o libertador, e queria que Deus falasse muito ao teu coração. Então, aí eu pensei na semana passada, eu esqueci de falar aquilo na semana passada, né? Mas olha para o lado do teu irmão e fala assim, irmão, olha para ele, fala, irmão, eu te amo, mas me deixa quieto. Fala assim, irmão, eu te amo, mas me deixa quieto, deixa eu ouvir a palavra. Amém? Amém? Falou isso para o teu irmão? Não, fica quieto aí na tua, aí, que Deus vai falar comigo, é eu e Deus. É porque a palavra é você e Deus, né? Sou eu e Deus. Então, eu gostaria nessa noite, então, que você abrisse João capítulo 8. Se você achou, você fica em pé, em nome de Jesus. João capítulo 8, verso 21, até o verso 36. Outra vez Jesus lhe falou, dizendo, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam, será que ele tem intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhe disse, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou,
vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram, quem é você? Jesus respondeu, o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me ensinou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Vou pedir para desligar aqui para mim, por favor. Pai, nós somos gratos pelas tuas ricas bênçãos. Obrigado por tudo que nós fizemos aqui, por todos os louvores. E agora, Senhor, no momento da tua palavra, nós queremos te pedir, Senhor, que os nossos ouvidos, ó Deus, estejam desimpedidos para ouvi-la e que o Senhor ministre em cada coração nessa noite. Usa a minha vida, Senhor, com poder e autoridade no teu nome, mas que o Senhor seja exaltado em tudo que for falado, em tudo que for ministrado, e que a tua palavra, que não volta vazia, ela produza o efeito nessa noite, para a tua honra e tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, querido. Jesus vinha de um momento emblemático do seu ministério. Ele se encontra com alguns fariseus que acusam uma mulher de adultério. E aquela mulher foi condenada pelos fariseus e Jesus, naquele texto do capítulo 8, na sua parte inicial, Jesus ensina sobre o perdão de Deus àquela mulher, e Jesus vem ministrando a palavra a esse povo. Nesse momento aqui, Jesus se encontra com alguns judeus. E quando ele se encontra com os judeus, ele traz algumas verdades claras com relação à nossa vida, com relação à nossa salvação. Jesus traz umas verdades para esse povo, para que o povo entendesse qual era a sua condição e o que ele, Jesus, podia fazer. Há uma das coisas muito claras, para você viver o Evangelho, para você viver na presença de Deus, primeira coisa que você precisa fazer é tomar uma decisão diante desse Deus. Mas você só toma uma decisão diante de Deus quando você reconhece a tua condição. E quando você reconhece a tua condição, você entende que você é dependente desse Deus. E Jesus traz algumas verdades que eu queria pensar para mim e para você nessa noite, como Jesus, o libertador. Jesus veio nessa noite para libertar vidas. Jesus está aqui, não tem outro motivo. Ele quer ser exaltado, ele é exaltado, mas a sua obra é de libertar vidas. A sua obra é de quebrar as cadeias. A sua obra é de quebrar as amarras.
a sua obra é de tirar o pecado do mundo. E a palavra do Senhor me mostra que Jesus diz para eles algumas verdades e eu queria pensar com vocês nessa noite. Jesus diz assim para eles: olha, eu vou embora. Outra vez Jesus lhes falou dizendo: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. A primeira verdade que eu trago nessa noite é: sem Jesus nós não temos vida. Sem Jesus nós não temos condições de ter vida. Sem Jesus nós pereceremos no nosso pecado. É por isso que o próprio Jesus foi enviado ao mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que ele foi enviado ao mundo como esse sacrifício pelo pecado, como esse sacrifício por mim e por você. A palavra do Senhor diz que Jesus fala: olha, eu vou embora e vocês vão perecer no seu pecado. Quando Jesus está falando para isso para eles, é que Jesus está ensinando a eles o caminho de se arrepender, o caminho de entregar a sua vida. Agora, uma coisa muito interessante, quando ele diz que essas pessoas vão perecer no pecado, significa dizer que Jesus está falando para ela: vocês têm uma condição. Qual é a tua condição sem Jesus? A tua condição sem Jesus é uma condição de vivo morto. A tua condição sem Jesus é uma condição de pessoas que não têm vida em si mesmo. A sua condição sem Jesus é uma condição afastada de Deus. Por exemplo, existem 3 tipos de morte. Quando você olha a morte física, quando nós entendemos que a pessoa passa desse mundo terreno, e da palavra do Senhor diz que a partir dali segue-se o juízo. É onde há separação do corpo, da alma e do espírito. A alma segue-se o juízo. O espírito volta para Deus. O corpo volta para a terra. É a morte física. Mas também há uma morte que nós chamamos de morte espiritual. Quando a pessoa vive, a pessoa anda, caminha nesse tempo presente, o apóstolo Paulo vai falar sobre ela, mas ela, na verdade, ela está morta espiritualmente. Ela vive uma vida trabalhando, acordando 5 horas da manhã, fazendo as suas atividades, vivendo o seu casamento, vivendo o seu relacionamento em casa, vivendo o seu relacionamento com os amigos, mas, na verdade, ela se encontra morta espiritualmente, porque ela está longe de Deus. E aí a palavra do Senhor diz que nessa condição são as pessoas que estão longe de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos deixa longe desse Deus, e quando o pecado nos deixa longe desse Deus, nós morremos espiritualmente, e estamos mortos aqui espiritualmente. Quando Jesus está falando para aqueles judeus, eles estão falando da seguinte verdade: vocês estão vivendo, mas vocês estão mortos espiritualmente. Vocês estão vivendo uma vida longe de Deus. Na verdade, não é isso que Deus quer para nós. Na verdade, o que Deus quer? Deus quer se aproximar de cada um de nós. Deus quer perdoar os nossos pecados. Deus quer se aproximar de nós e nos dar vida. E a palavra do Senhor diz que o diabo vem matar, roubar e destruir. Mas esse Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Mas o que te faz separação entre você e Deus é o pecado. Ai, pastor, tem mais alguma coisa que o senhor possa falar com relação à morte? Tem. A palavra do Senhor diz que Jesus fala para eles: olha, vocês vão perecer, porque eu vou embora. Vocês vão perecer no seu pecado. Há um outro tipo de morte, que a Bíblia também me relata. É quando nós vivemos aqui 70, 80 anos, 90 anos, 100 anos da nossa vida, quem dera a gente chega a 90 anos, e a gente passa a nossa vida longe de Deus. Mas um dia a palavra do Senhor diz que a porta da arca vai se fechar, um dia a trombeta vai tocar, esse Jesus vai vir nos buscar, vai vir buscar a sua igreja vai subir com ele, mas aqueles que forem achados na arca, aqueles que forem servos do Senhor, que entregaram a sua vida a Jesus, eles sim, eles vão estar com o Senhor. Mas aqueles que
foram achados aqui, seus nomes não estão escritos no livro da vida, a palavra diz que eles vão sofrer o dano da segunda morte, que significa morte eterna. Quando Jesus diz aos judeus, Jesus está falando assim para eles: olha, significa que você tem que passar por mim. Significa que você tem que reconhecer o meu sacrifício. Primeiro, que nessa vida você pode ter vida. Nesse momento você pode ter vida em abundância. Eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu trago vida, eu vivifico você. Mas também no futuro, eu te dou vida eterna. Agora, sem mim, vocês vão perecer. Sem mim, vocês vão andar para lá e para cá. E vão perecer nos seus pecados. Sem mim, vocês vão perecer eternamente. E a palavra do Senhor me mostra que essa morte eterna não é para mim e para você. A palavra do Senhor diz que quando Jesus fala, quando o texto bíblico fala, ele diz assim: olha, foi lançado no inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Para a igreja, não. Para mim e para você está preparado os céus. Mas precisamos reconhecer a nossa condição. Mas precisamos tomar uma posição diante desse Deus. E aí Jesus fala uma coisa muito interessante para os judeus, dizendo o seguinte: para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Ou seja, se não tem vida, se estamos morrendo no nosso pecado, se estamos vivendo uma vida longe de Deus, na verdade nós não estaremos aonde Cristo está. É por isso que foi aqui cantado: cadê aquele povo barulhento? O povo subiu. O povo está lá. Você pode olhar esse dia? Você pode olhar esse dia? Mas para onde ele vai? A palavra do Senhor diz em João capítulo 14, que Jesus falou para os seus discípulos, para os servos dele, para aqueles que se entregaram a ele, para o seu povo. Ele disse assim: olha, onde eu estiver, vocês vão estar também. Mas eles entregaram a sua vida a Jesus. E há uma condição muito clara, porque Jesus fala para eles: se vocês continuarem desse jeito, para onde eu vou vocês não podem ir. Porque lá não entra corrupção, lá não entra pecado, lá não entra, lá não vai entrar o diabo e seus anjos, lá não vai entrar dor, ranger de dente, lá não vai entrar um povo que não me reconheceu como seu único e suficiente Salvador. Lá vai entrar aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que se entregaram. E ele diz assim: olha, para onde eu vou, vocês não poderão ir. Para onde eu vou, vocês não poderão ir. Porque vocês estão vivendo uma vida longe de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus diz uma coisa muito interessante. Jesus lhe disse, versículo 23, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhe disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Jesus ministra ao coração daqueles judeus, mostrando a sua condição. A sua condição longe de Deus era uma vida de morte espiritual. A sua condição longe de Cristo era uma vida que levava à morte eterna. Mas Jesus fala uma coisa muito interessante, ele dá a oportunidade, ele fala: se você crê que eu sou, você não morrerá nos seus pecados. A palavra do Senhor mostra que Jesus toma um termo muito usado no Antigo Testamento, dizendo assim: eu sou, somente Ele, só Ele pode dar vida, só Ele pode perdoar os pecados. Se você crê que Ele é o Senhor, você terá vida eterna, você terá vida em abundância. A palavra do Senhor mostra que Jesus diz para ele assim: porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados, mas se vocês crerem, vocês terão vida e vida em abundância. Vocês terão vida na minha presença, vocês viverão novidade de vida.
Amados irmãos, a palavra do Senhor mostra que Jesus fala, Jesus é muito claro falando para aqueles judeus, e talvez a gente esteja aqui nessa noite e não tenha atentado, talvez aqui a gente não tenha atentado para como estamos, qual é o estágio que estamos na nossa vida. Talvez você já tenha ouvido falar muito de que Jesus um dia vai voltar, mas eu queria só te dizer uma coisa: se nós não crermos que Jesus que Ele é o grande eu sou, o próprio Deus encarnado, o próprio Deus em forma humana, o único que pode dar a salvação, nós pereceremos, nós viveremos uma vida longe de Deus, batendo de porta em porta, indo de um lado para o outro. Mas aquele que entrega a sua vida a Jesus, aquele que crê que Ele é o grande eu sou, a palavra do Senhor me mostra que Ele terá vida e perdão dos seus pecados. E aí você pode pensar comigo, pastor, o que é pecado? O que Jesus está ministrando? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é tudo aquilo que você faz, que eu faço, que vem contra a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que ninguém se perca. A vontade de Deus não é que ninguém ande como muitas pessoas têm andado. É só você olhar ao teu redor, pessoas estão presas nos seus delitos e pecados. Pessoas estão vivendo, perecendo nos seus delitos e pecados. É só você olhar e você vai ver que tem pessoas presas na ganância, pessoas presas no mundo das drogas, pessoas presas no mundo da pornografia, pessoas presas longe de Deus, dando lugar ao pecado, vivendo uma vida de pecado. A palavra do Senhor mostra que esse Jesus, Ele é poderoso para libertar, para tirar as amarras. Basta somente crer, basta somente entregar. E quando Ele diz crer, é crer mesmo. Porque se você crê em Jesus, hoje você sai salvo, você vive salvo, você está salvo. A palavra do Senhor diz que quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crê, sim, está condenado. A palavra do Senhor mostra que Jesus, quando olha para nós e vê cada um de nós preso nos nossos delitos e pecados, Ele pode nos libertar. Basta crer, basta querer largar. Basta querer entregar a sua vida. A palavra do Senhor diz que no versículo 25, então lhe perguntaram, quem é você? Jesus respondeu, o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhe falava do Pai. Então Jesus lhe disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Quando Jesus falou daquele momento que iria acontecer, as pessoas creram em Jesus. As pessoas creram em Jesus, ouviram sua palavra. E aqui está um engano muito grande. Tem muitas pessoas ouvindo a palavra como os judeus ouviram. Jesus fala, olha, quando vocês me levantarem, vocês vão me levantar e vão me colocar numa cruz. Jesus passou por dois julgamentos, o julgamento político de Roma e pelo julgamento religioso dos judeus. E foi Roma e foram os judeus que condenaram Jesus à morte. E quando eles colocaram lá, Jesus está falando para eles assim, olha, a cruz vai mostrar para vocês quem sou eu. Vai mostrar que eu sou o Filho de Deus. Vai mostrar que eu sou o grande eu sou. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus ministra isso, muitos creem nele. Muitos declaram a palavra dizendo o seguinte, eu aceito, eu creio em o Senhor. O Senhor é o Deus, o Senhor é o Filho, o Senhor é o Rei dos Reis. Aí a palavra do Senhor diz que Jesus
chega para eles, olha o que diz o versículo 31. Jesus então disse aos judeus que haviam crido nele. Jesus já está falando para os que disseram que creram. Jesus está falando para os que disseram que creram. Para aqueles que declararam com a sua boca: eu creio que o Senhor é o Cristo. Jesus está falando para aqueles judeus que, a partir daquele momento, declarou o seu, que era dependente de Cristo, que queria o seu perdão. Mas aí Jesus declara uma palavra para ele, dizendo o seguinte: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Jesus fala uma coisa muito interessante, irmãos, porque a gente está vivendo um tempo em que as pessoas estão declarando que são cristãos. As pessoas estão declarando que aceitaram a Cristo. Mas Jesus diz assim: olha, se vocês permanecerem na minha palavra. Permanecer na palavra do Senhor significa praticar a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Quando você tem uma evidência de que a pessoa entregou a sua vida a Cristo, é quando ela entrega a sua vida ao Senhor mesmo e pratica a sua palavra. E vive pela sua palavra. A palavra do Senhor diz que Jesus fala isso para eles. Mas por que Jesus ministra isso? Porque, na verdade, eles estão falando da boca para fora. Na verdade, eles acharam bonito o discurso de Jesus. Na verdade, eles acharam que foi legal o que Jesus falou. Então, vamos entregar nossa vida a Jesus. Está entendendo o que está acontecendo hoje? Mas sabe por quê? Porque muitas vezes nós não reconhecemos a nossa condição ainda. Muitas vezes nós não reconhecemos o que significa hoje viver uma vida longe de Cristo. Muitas vezes nós vivemos uma vida de oba-oba na presença, achando que estamos na presença de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus falou para eles assim: se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês praticarem a minha palavra, se vocês ouvirem a minha palavra, se vocês estudarem a minha palavra, os meus ensinamentos, vocês são o quê? Meus discípulos. Não tem condições de ser discípulos sem praticar a palavra de Deus. Não tem condições de sermos discípulos se nós não vivermos a palavra. Mas por que Jesus fala isso? Porque eles declararam que eram crentes. Tá bom? Jesus declara para eles: olha, eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas faço pelo meu Pai. E a palavra do Senhor diz que eles creram. E Jesus fala assim: ó, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Significa dizer que quando Cristo entra, é pela palavra que nós somos conduzidos, não mais por nós mesmos. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo para a glória de Deus. Meu irmão, porque quando Cristo entra, é para mudar de vez. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como viver uma vida e dizer que é e não é. Denorex. Cadê os antigos, os velhos aí? Isso. Denorex. Parece, mas não é. A perseguição. Ouvi ali, a perseguição, pastor. Os antigos, porque eu também sou antigo. Não engana, não. Mas Denorex. Parece, mas não é. Porque quando você é discípulo, você pratica a palavra de Cristo. Você vive pela palavra de Cristo. E a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo falou uma coisa muito interessante para eles, dizendo assim, ó: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é o próprio Cristo. Quem liberta é o próprio Cristo. Quem traz vitória sobre o pecado é o próprio Cristo, porque Ele é o libertador. Não tem mais ninguém. Nada do que você faça vai te libertar do pecado, a não ser Cristo. Nada das suas obras que você faz para Ele te liberta do pecado, a não ser Cristo. A não ser o libertador, a não ser o verdadeiro libertador, a não ser o único libertador. Ele diz assim: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
Quanto mais conhecemos Cristo, mais somos libertos de nós mesmos, mais somos libertos dos nossos pecados, mais somos libertos da vida que vivemos, mais vivemos Cristo quando nós conhecemos a Cristo. É por isso que ele diz assim, ó, a verdade vos libertará. Jesus está falando assim, eu te liberto. Eu tiro as amarras. O que está te prendendo? O que está te impedindo de andar na presença de Deus? O que está te impedindo de viver uma vida para Deus completamente? Completa. O que está te impedindo de ser aquilo que Deus sonhou para você ser? De ver você ministrando no seu ministério como Ele quer. Sabe, nunca ficar devendo, nunca ser completo. Estar íntegro quer dizer inteiro na presença desse Deus. Porque a palavra do Senhor diz que a verdade nos liberta. E a verdade nos liberta cada dia. Cada dia teu pastor precisa ser liberto um pouco. Cada dia você precisa ser liberto um pouco. Talvez seja liberto de você mesmo. Do seu eu, do seu egoísmo. Talvez você precisa ser liberto de você mesmo, das suas práticas. Talvez você precisa ser liberto de você mesmo, da sua falta de autoestima. Talvez você precisa ser liberto de você mesmo, coisas que estão te prendendo, sabe? A palavra do Senhor diz, se você conhecesse Jesus, Ele te liberta. Ele é o teu maior libertador, Ele é o teu único libertador, Ele é aquele que vai tratar todas as áreas da tua vida. O quarto, o lugar mais íntimo Ele entra. A palavra do Senhor diz que Jesus fala para eles assim, olha, se vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas tem uma coisa aqui. Os judeus chegam para Jesus e falam uma coisa muito interessante. Como é que você diz que nós seremos libertos? Se nós nunca fomos escravos. Olha o que diz. Jesus fala assim, a verdade vos libertará. Eles responderam, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Primeira coisa que eles apelam, nós somos descendência de Abraão. Nós somos da descendência de Abraão, nós viemos de Abraão. Então, se Abraão era o pai da fé, se Abraão foi aquele que o Senhor usou, foi ali que o Senhor deu a circuncisão, foi ali que o Senhor começou o povo, foi ali que o Senhor começou a ministrar. Nós somos filhos de Abraão. Tem gente que está se segurando na sua descendência. Ninguém leva ninguém aos céus. A salvação é individual. Não é porque eu sou da descendência, não é porque minha família é cristã, eu sou cristão, não é porque a minha família é cristã, eu tô salvo. A decisão é de cada um. Mas eles apelam para Jesus dizendo assim, eu sou da descendência de Abraão, eu tenho sangue de Abraão. Eu me lembro da minha tia que falava que que a minha família tinha sangue azul. Eu falei, aonde? Sangue azul, por causa do nome, que tinha um nome lá, não sei aonde, que tinha até herança para a gente. Eu falei, rapaz, mas tinha tanto fuli na vida aí. O quê? A descendência de Abraão pode ter o sangue de Abraão, mas não viviam como Abraão. Você vai ler depois, Jesus fala para ele, se vocês vivessem como Abraão, se vocês fossem da descendência de Abraão, espiritualmente falando, vocês não queriam me matar, mas vocês querem me matar, vocês não são da descendência de Abraão. Ou seja, vocês não estão praticando as obras que Abraão praticou, que Abraão obedeceu ao Senhor. Abraão ofereceu o que ele tinha de melhor. Abraão ofereceu o seu filho quando as pessoas não imaginavam como era tão difícil oferecer um filho. Abraão foi lá e ofereceu ao Senhor o Isaque. E ele mesmo profetizou para o próprio Cristo, dizendo assim, o Senhor providenciará um cordeiro para si, e Deus tira aquele cutelo da mão de Abraão, mas Abraão cumpre as suas promessas, mas Abraão obedece ao Senhor. E Jesus fala para eles, vocês não são filhos de Abraão, porque vocês não cumprem. Às vezes a gente se escora na nossa
descendência. Às vezes a gente se escora no que nós achamos, no que nós recebemos dos nossos pais, os ensinamentos. E às vezes os ensinamentos que recebemos dos nossos pais não nos levam a Cristo. Mas aí Jesus fala para ele, e ele diz uma coisa muito interessante: jamais fomos escravos de ninguém. Mentira. Se tem um povo que foi escravo, foi o judeu. As 10 tribos do norte, a Síria toma, escraviza. As 2 tribos do sul, Babilônia, invade, 70 anos de cativeiro. Mas eles alegam assim: nós não fomos escravos de ninguém. Mas sabe por que eles alegam isso? Nós não fomos escravos de ninguém? É porque, na verdade, eles não estão olhando a parte física. Eles estão olhando a parte espiritual. E nisso eles têm razão. Eles nunca foram escravos espiritualmente. Porque se estavam na Babilônia, estavam adorando o Deus eterno. Se estavam em outro cativeiro, se estavam sofrendo opressão, estavam adorando. Mas tinha muitas vezes que se desviavam e adoravam outro Deus. Mas a palavra do Senhor não está falando de uma escravidão física, política, uma escravidão militar. A palavra do Senhor está falando de uma escravidão espiritual. Aí Jesus fala uma grande verdade para eles: sabe por que vocês ainda não foram libertos? Jesus diz assim: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está falando para eles assim: vocês têm razão que quando vocês falam que não viveram espiritualmente, mas politicamente, militarmente, vocês foram escravos. Agora, a tua condição não é essa. A tua condição não é a tua escravidão política, nem a tua escravidão militar. É a tua escravidão da tua vida, como você está vivendo. E a palavra do Senhor diz que Jesus fala assim para ele assim: aquele que comete pecado é escravo do pecado. E essa condição que Jesus fala para os judeus, ela nos alcançou. Porque a Bíblia nos ensina que por um homem chamado Adão entrou o pecado no mundo. E isso atingiu a todos os homens. A nossa condição, Romanos capítulo 3, verso 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, assim como os judeus tinham as suas desculpas, dizendo: olha, nós não fomos, mas, na verdade, Jesus diz para ele: vocês estão escravos do pecado. Sem Cristo, nós nos tornamos escravos desse pecado. Sem Cristo, nós nos tornamos suficiente do pecado. Vivemos uma vida em pecado. Vivemos uma vida longe de Deus, porque vivemos ela em pecado, porque fomos gerados em pecado. A palavra do Senhor mostra que Jesus fala para eles: quem comete pecado é escravo do pecado. Quem vive uma vida de pecado se submete ao pecado. Está preso pelo pecado. E aí você pode olhar que quando Jesus diz para ele, Jesus está mostrando para nós uma coisa muito interessante. O pecado tem um preço. A vida de pecado é uma vida longe de Deus, fazendo tudo o contrário a esse Deus. Pecado é errar o alvo. Pecado é viver uma vida fora da santidade que Deus quer. Pecado é você viver uma vida que Deus não quer que você viva. Pecado é você viver na prostituição. Pecado é você viver na enganação. Pecado é você viver uma vida de pecado, é você viver uma vida longe de Deus. E nessa noite a palavra do Senhor diz que Jesus fala isso para eles: quem comete pecado é escravo do pecado. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós precisamos alimentar a nossa alma com as obras do Espírito, com o fruto do Espírito, não com as obras da carne, não com aquilo que satisfaz a minha carne. E a palavra do Senhor diz que Jesus
fala isso para ele dizendo, quem comete pecado, ou seja, a nossa condição sem Cristo é uma condição perdidos no pecado. Aí Jesus traz uma grande verdade que eu quero encerrar. Ele diz assim, se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Por quê? Porque quando Jesus fala, ele fala com autoridade dizendo, sou eu o único, sou eu o grande eu sou que posso tirar o pecado da tua vida. Sou eu o grande eu sou que posso libertar você. Sou eu o grande eu sou que posso mudar a tua história. E nada mais vai te dominar. A palavra do Senhor diz que quando Jesus entra, o pecado é retirado mesmo da nossa vida. Ele já não domina mais. Nós somos chamados pecadores arrependidos. Vivemos uma vida de pecado sim, porque nós estamos no mundo, sendo tentado, lutando contra o diabo e seus anjos, que habitam nas regiões celestiais, lutando contra esse mundo que vai contra os princípios de Deus, mas a palavra do Senhor diz que o pecado não nos domina mais, porque agora tem o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário sobre mim e sobre você. Agora nós somos libertos. A palavra do Senhor diz que Jesus fala para ele assim, olha, se verdadeiramente, se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Está aqui o único que pode tratar com você individualmente e te libertar. Teu pastor que aqui se encontra não pode fazer nada por você, a não ser orar para Deus fortalecer os teus pés para que você ande no caminho do Senhor, a não ser te ensinar a palavra, mas só Ele, só esse Cristo pode libertar. Por isso que a palavra do Senhor diz que Ele é o libertador. Ele é aquele que liberta, é aquele que transforma a vida. E a palavra do Senhor diz, se Ele te libertar, irmão, verdadeiramente estará livre. Nada mais vai dominar a tua vida. Eu não sei se você, como você chegou aqui nessa noite. Talvez tem coisas que você queira largar e ainda não largou. Talvez tem coisas que você ainda queira deixar no meio do caminho. Sabe, quando nós andamos na nossa vida e tem coisas às vezes que a gente não consegue tirar. Tem coisas às vezes que é muito interessante quando eu olho para Jacó, por exemplo. Eu lembro dessa mensagem quando eu falei que Jacó ele tinha uma mochila cheia de pedra. E que ele falava, ele era suplantador, enganador, ele roubou a primogenitura do seu irmão, tinha lá as suas condenações. Quando ele se encontra com Deus no Val do Jaboque, Deus toca ali na sua vida, a partir dali ele se chama Israel, Deus muda a história dele. Talvez tenha coisas nessa noite que só você e Deus sabe. Só você e Deus. E talvez tenha coisas nessa noite que estão te impedindo de andar na presença de Deus. E talvez você já tenha tentado. Eu já tentei, mas não consegui. Eu queria te dizer nessa noite, apresenta a esse Jesus. Ele pode te libertar. Ele pode te dar nova vida e vida em abundância para a honra e a glória de Deus Pai. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Eu quero orar com você. O Ministério de Louvor se caminha para cá. Eu queria que você fechasse os teus olhos e fizesse essa oração comigo. Eu vou apresentar você e você faz a sua oração. Se você assim entender que Deus falou contigo, é noite das cadeias caírem. É noite da mudança. É noite verdadeiramente de abandonar e viver uma vida para esse Deus. Fecha teus olhos. Senhor, talvez entrou pessoas aqui nessa noite, Pai, querendo te servir de forma íntegra, de forma inteira. Mas ainda, Senhor, ainda não conseguiu, Pai,
se libertar daquilo que atrapalha a sua caminhada. Mas, Senhor, como a tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nessa noite eu clamo pelo teu sangue, para que haja libertação, e que nessa noite, Pai, todo impedimento da vitória do meu irmão, da vitória da minha irmã nesta noite, seja tirado pelo poder que há no teu nome, e que haja libertação nessa noite, que cadeias se caiam, Senhor, nessa noite, que cadeias se quebrem, que as amarras, ó Deus, se quebrem. Ó Deus querido, toma esse irmão, essa irmã, ó Deus, que já apresentou ao Senhor aquilo que precisa ser tirado. Senhor, trata com ele, Pai. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o nosso libertador. O Senhor nos liberta do poder do pecado. Senhor, nessa noite, vá ao encontro desse irmão, dessa irmã. E por favor, Pai, mostra, Senhor, o que está errado. Mostra o que está impedindo o crescimento, Senhor. Mostra o que está impedindo o caminhar. E, Senhor, talvez não tenhamos forças para tirar, mas o Senhor que nos liberta tem o poder suficiente, o maior poder para arrancar de nós toda a incredulidade, arrancar de nós o nosso pecado, arrancar de nós uma vida longe do Senhor. O Senhor que é o nosso libertador nessa noite, eu entrego esse irmão, essa irmã. Senhor, se alguém aqui, Pai, quer tomar essa decisão de largar, de deixar, não por causa do pastor, por causa da igreja, mas por tua causa, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o grande eu sou, reconhecendo que foi na cruz que o Senhor se entregou para nos libertar. Ó Deus querido, se alguém aqui nessa noite, Senhor, que ele, que ela tome a sua decisão, Pai. É no mais profundo do ser que eu te peço, Espírito Santo. Fala com ele. Ministra nesse coração. Para a tua honra e tua glória, Pai. Não para a nossa honra, não para a nossa glória. Por favor, Senhor, nessa noite, toma esse irmão, essa irmã. Ministra. Tu és poderoso para libertar, fazer cadeias cair. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Ao que está sentado, aleluia. A igreja em oração. Sobre nós, poderoso Deus. Tu és poderoso, tu que estás assentado sobre o trono de glória. Liberta-nos de nós mesmos, liberta-nos do nosso egoísmo. Seja o louvor. Liberta-nos, ó Pai, do pecado. Nos afasta do Senhor. Aleluia, Jesus. Seja a honra.
ao que está sentado. Nessa noite eu gostaria de... Continua. Baixinho, mas continua. Baixinho. Nessa noite eu gostaria de perguntar a você se você não quer. Ninguém vai conseguir se libertar, sair, mudar de vida sem Cristo. Talvez só falta isso. Talvez falta você dar espaço. Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero mudar. Eu queria nessa noite pensar, pedir a você. Você não quer chamar esse Cristo para a tua batalha? Dizer para Ele assim: sem o Senhor eu não consigo, mas com o Senhor eu vou conseguir. Talvez você chegou aqui nessa noite e ainda não tomou essa decisão. Quem sabe não é essa a noite de você tomar essa decisão. Por nós mesmos nós não conseguimos, mas por Cristo sim. Há alguém nessa noite aqui que queira: olha, eu não quero fazer com as minhas forças, pastor, eu quero que Deus trabalhe. Eu quero que Ele, que é o libertador, trabalhe na minha vida e venha fazendo a sua morada, fazendo mudança a cada dia. Há alguém nessa noite? Alguém nessa noite que queira? Alguém que queira, de repente, nessa noite, voltar aos braços do Pai, reatar a sua aliança com Deus? Alguém nessa noite? Olha, eu só te digo uma coisa: Ele é poderoso. Ele é poderoso para mudar a tua vida, mudar a tua história. A Bíblia diz: se você ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hora de retornar. É hora de experimentar esse Jesus. É hora de ter uma mudança por completo na tua vida. Há alguém nessa noite? Dá o passo. Eu vou estar orando. Vamos continuar cantando esse louvor. Mas se você quiser, olha, diga para você mesmo: eu não consigo só. Eu não consigo largar só. Eu não consigo viver uma vida para Jesus somente eu decidindo. Chama Ele para a tua batalha, entrega na mão dEle. Porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você também está aqui nessa noite, que ainda tem coisas na tua vida que não mudou, chama Ele. Entra no teu quarto e chama Ele. Não deixa esse pecado ficar na tua vida, não. Não deixa isso fazer parte da tua vida, não. Larga. Vai para o teu quarto de guerra. A palavra do Senhor diz que quando nós entramos no nosso quarto e clamamos a Ele, Ele nos ouve. Em secreto Ele nos recompensa. Amém, Jesus. Aleluia. Eu e você, é você e Deus. Sou eu e Deus. Nessa noite é hora de largar. É hora de abandonar aquilo que nos atrapalha a caminhar com Deus. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Verdadeiramente você é livre para a honra e a glória do Senhor. Vamos adorar o Senhor. E você que esteve aqui nessa noite, leva essa palavra, medita nela e entrega a sua vida a Jesus. Aleluia. Seja a honra, Seja a honra, seja a glória,
pode cantar, poderoso Deus. Só a igreja. Só a igreja. Vamos cantar isso para esse Senhor nessa noite. Poderoso Deus. Só a igreja, só a igreja. Anseia por Jesus nessa noite. Seja exaltado, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus continue ministrando no teu coração. Pode sentar. Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Que Deus te abençoe. Que Deus continue ministrando teu coração. Que a gente viva isso. Que a gente viva isso desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Assim como a corça anseia pelas águas. Suspiramos por esse Deus. Amém. Vamos ficar em pé de novo. Vamos orar. Vem cá, diácono Wilson. Oh, meu Deus. Poderoso Deus. Quebranta-nos, ó Pai. Vem cá. Você vai orar. Deus te abençoe. O diácono Wilson vai estar orando. Vou estar impetrando a bênção apostólica, encerrando a live. Logo após, você aguarda que eu tenho alguns anúncios para fazer, alguns agradecimentos também. Baixamos nossas cabeças, Pai. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome, Senhor. Pai, nós vimos te pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelos nossos olhares, perdão pelos nossos falares, pelo nosso tocar, pelo nosso andar, pelos nossos gestos, Pai amado, Pai querido. Nós vimos te agradecer também pela semana que Tu nos deste, pela semana de trabalho, pela semana de louvor e adoração ao Teu santo nome. Muito obrigado por estarmos em nossos lares com as Tuas santas bênçãos. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Nós só temos que Te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa, chamado Casa de Oração, pois aqui nós viemos ouvir a Tua palavra, viemos louvar o Teu santo nome, Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado mais uma vez por tudo. Nós Te agradecemos com o perdão do nosso pecado, não porque nós merecemos, ó Pai, mas é através do Teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, e no terceiro dia, para a Tua honra e Tua glória, o Teu Filho unigênito, Ele ressuscitou, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Feche teus olhos, a bênção apostólica em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Vão em paz, ou melhor, aguarda.
eu vou estar fazendo alguns anúncios